nos céus e na terra. Você serve um Deus tão grande. Não há poder a não ser do Senhor Jesus. Nós servimos ao maior e único Deus. E nós possamos a cada dia entrar nessa profundeza de espírito. O homem, ao estar fora da terra, ele pôde concluir que nada poderia ser por acaso. E percebeu e entendeu que somente um Deus tão grande poderia estar cuidando de tudo aquilo. Que você possa se entregar por inteiro, de coração, a esse Deus grande, poderoso e fiel. Acima de todo
Abra comigo a palavra do Senhor em Malaquias, capítulo 3. Não assuste não, tá? Malaquias, capítulo 3. Aleluia. Malaquias, capítulo 3. Isso aqui é uma palavra do profeta do Antigo Testamento, o último profeta. E tem algo importante para nós. Ah, pastor, eu não preciso cumprir a lei. Nós não precisamos porque nós estamos em Cristo. Agora, em Cristo nós cumprimos toda a lei. Amém? A lei serve para nós também, mas nós estamos em Cristo Jesus. Aí o verso 11, o Senhor diz assim, ó: por causa de vocês, que vocês são esses? Os dizimistas. Por causa de vocês, repreenderei o devorador, para que não consuma os frutos da terra, e não deixarei que as suas videiras nos campos fiquem sem frutos, diz o Senhor dos Exércitos. Que o devorador, que seja o que for, você pode pensar o que você queira, mas que talvez seja uma lagarta na sua lavoura, talvez seja alguma coisa, mas um prejuízo, uma doença que vem tirar o seu dinheiro, alguma situação. Mas Deus repreende isso quando nós somos fiéis a Ele. Amém? Deus nos guarda quando nós somos dizimistas. Se você crê, amém. Se você não crê, eu creio. Deus sempre nos guarda quando nós abrimos mão para a obra dele. Amém? Querido, ser dizimista eu aprendo alguns princípios. Prova para mim mesmo e para o mundo espiritual que eu não sou avarento. Porque quem não consegue ser dizimista, ele é avarento. O que é avareza? É idolatria, é ter o dinheiro como seu Deus. A Bíblia diz: ninguém pode servir dois senhores. Ou você serve a Deus ou serve a Mamon, o Deus das riquezas. Se você está pegado ao dinheiro, você serve ao dinheiro e não a Deus. Então, quando eu sou dizimista, eu provo para mim mesmo e para o mundo espiritual que eu não sou avarento, e o meu Deus é o Deus dos exércitos, o Senhor dos céus e da terra, e que o dinheiro é meu servo, e eu não sou servo dele. Amém? Eu provo isso, que o meu coração está em paz quando eu sou dizimista. Quando eu entrego ao Senhor, eu estou em paz. E eu sei que Deus vai cuidar de mim. Eu sei que Deus vai cuidar da minha vida financeira. E Ele vai sempre me suprir, assim como eu tenho suprido. Talvez eu passe dificuldades, mas passar fome nunca aconteceu. Talvez você não tenha o que você deseja, mas Deus te dá tudo que você necessita. Amém? Prove para você mesmo: eu não sou avarento. Eu não sirvo a outro Deus além do nosso Deus. O dinheiro não é o meu Senhor. O dinheiro é o meu servo. Agora ele está na mão do servo de Deus, que vai usar o dinheiro para abençoar a obra do Senhor. Amém, igreja? Glória a Deus. O mundo espiritual vai ver. Se você é dizimista, ele diz: esse confia em Deus. Esse passa o que passar, mesmo em escassez, ele não abre mão de ser fiel a Deus. Quando nós não abrimos mão de ser fiel a Deus, Deus supre as nossas necessidades. Amém? Quantos aqui gostariam de ter todas as necessidades supridas? Seja fiel a Deus. Não importa o que falam. Está falando? Não tem problema. É eu e Deus. É você e Deus. Não importa com o blá 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 das pessoas. Eu sei que proteção de Deus vem sobre nós. Ele repreende e nos guarda daqueles prejuízos que o inimigo arma contra nós. Quantas armadilhas nós enfrentamos, mas Deus nos guarda de todas elas. Amém? Perto está o Senhor de todos aqueles que o buscam. Eu quero convidar os irmãos para pegar o envelope. Por que o envelope? Para que ninguém veja qual é o tamanho da sua oferta, do tamanho do seu dízimo, que fica bem discreto, que você entrega com valor aqui. Se você quiser oração, coloque o seu nome no envelope, que quando a gente vai conferir os dízimos, as ofertas, quando os tesoureiros fazem isso, ele olha o nome nos envelopes e oram por todos os dizimistas e por todos aqueles que ofertam. Se você quer fazer uma oferta para a igreja, para a construção da igreja, você vai pegar o envelope da construção e vai ofertar para a construção da sede própria da nossa igreja, a Fonte da Vida de Catalão.
Amém? Pega os seus envelopes, nós vamos orar agora. Você que já pegou, pode ficar de pé. Vamos orar. Que alegria poder dizer para o mundo espiritual: eu não sou avarento. O meu Deus é o Deus criador dos céus e da terra. Eu não sirvo ao dinheiro. O dinheiro está nas minhas mãos para me servir. Oh, aleluia. O mundo espiritual vai olhar para mim e para você e vai dizer: eu não posso tocar nesse aí, porque esse tem uma proteção espiritual. Esse, o Deus dos céus e da terra, é quem guarda ele. Ore ao Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, nós estamos consagrando esse momento de adoração ao Senhor, onde nós viemos ao seu altar para consagrar ao Senhor as nossas ofertas, os nossos dízimos, crendo, Pai, que o Senhor traz proteção. O Senhor guarda aquele que é fiel com o Senhor. O Senhor sempre supriu as necessidades daqueles que confiam em Ti. Senhor, nós declaramos uma unção, que toda a igreja prospere, que todo o Teu povo cresça em todas as áreas da sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém. Sai do seu lugar, traz a sua oferta, traz o seu dízimo, traz a oferta para a construção. Aleluia. Boa noite a todos, amém? Quem está nos visitando hoje, possa dar um sinal aí para você ganhar um bombom? Amém, sejam todos bem-vindos no nome do Senhor Jesus. Esta igreja te ama, é a sua igreja, amém? Como é bom estarmos reunidos, como é bom congregar. Jesus ordenou que congregássemos, que estivéssemos juntos, amém? Vamos abrir em Lucas, capítulo 22, no verso 14. Lucas, agora vamos estar celebrando a ceia do Senhor, e hoje nós vamos ter 3 casais que vão estar entregando a ceia, para que todos possam pegar e nós cearmos juntos, amém? Aleluia. Então diz assim, todos encontraram? 14. Chegada a hora, Jesus se pôs à mesa, e os apóstolos estavam com ele. Então Jesus lhes disse: tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento. Pois eu lhes digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E pegando um cálice, depois de ter dado graças, disse: peguem e repartem entre vocês, pois eu digo a vocês que agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E pegando um pão, tendo dado graças, o partiu e deu, dizendo: isto é o meu corpo, que é dado por vocês, façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice, dizendo: este é o cálice, é a nova aliança no meu sangue, derramado por vocês. Mas eis que a mão do traidor está comigo à mesa, pois o Filho do Homem vai segundo o que está determinado. Mas ai daquele por quem ele está sendo traído. Então começaram a perguntar entre si, qual deles seria o que estava para fazer isso? Interessante que esta mensagem, Jesus estava ansioso, atento aos detalhes. Ele preparou, ele já sabia de antemão aonde seria aquela ceia. Disse ao discípulo: vá a determinado lugar, estará lá, e preparam ali a Páscoa que eu vou fazer com vocês. Este lugar representava ali a ceia, a última Páscoa judaica, e ele traria ali algo precioso, cumprindo em tudo que os profetas e a lei tinham determinado. Ele estava ali cumprindo todos os requisitos que a palavra determinava para ele. Ele estava trazendo uma transição para que a nova aliança começasse. E é interessante que ele fala: para que vocês, antes do meu sofrimento, ansiosamente, tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento. Ele sabia de antemão tudo que ele passaria na cruz. Eu acho interessante que Jesus estava ansioso
por morrer, para salvar, para cumprir o projeto do Pai. Por mais que tinha anseios, por mais que estava, logicamente, ele ia sofrer, mas ele queria participar, ele queria fazer a vontade de Deus. Ele cumpriu em tudo, para que tudo aquilo que estava determinado por Deus estivesse sendo cumprido à risca. Jesus era o pão que foi partido, Jesus é aquele que foi dividido entre os seus, e a representação ali daquela divisão é a representação da igreja hoje, a qual nós estamos participando, o pão e o vinho, o pão e o corpo e o sangue de Jesus, dividido entre nós, a qual ele foi moído pelos nossos pecados, o justo pagando pelos injustos, cumprindo o propósito de Deus. É algo maravilhoso saber que nós possamos hoje receber vida, receber restauração, alimento da palavra, alimento de tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário por mim e por você. Jesus, ele não se deteve em seus anseios como humano, mas sim sabendo que tudo aquilo que ele estava fazendo no corpo e no sangue traria sobre nós algo verdadeiramente de uma promessa maravilhosa que nos liga aos céus. Você que participa aqui dessa mesa, participa do reino dos céus, participa do reino de Deus. Nós estamos ligados em uma só verdade, nós estamos ligados em algo tão precioso que Jesus conquistou, que nós ceiamos aqui, e isso igualmente está sendo celebrado nos céus, porque o Espírito que habita aqui, habita nos céus. Fazer isso em memória de mim. Jesus está trazendo a memória sobre os nossos corações, para que entendamos a grandiosidade da certeza que é ceiar. Muitos hoje às vezes têm acostumado, porque todo mês tem, mas eu falo, meu irmão, não separe-se da ceia, não separe daquilo que é precioso. Jesus, que é o corpo, ele quis estar presente naquela ceia, e ele quer que você participe. Ele não negou, nem mesmo para aquele que o trairia, todos que estavam à mesa, ele determinou que o pão seria distribuído a todos, e esse sofrimento de Jesus é algo que está além, porque ele permitiu e ele aceitou. E eu quero que você entenda, a nossa obediência é aceitar a palavra, é aceitar a Jesus, é compreender e entender a salvação na cruz do Calvário. Ele tomou o nosso lugar, nos trouxe vida, nos trouxe paz, nos trouxe salvação. Não esqueça, meu irmão, é momento de você se arrepender, é momento de você colocar a mão no seu coração e falar: Senhor, me perdoa. Mas não perca o seu lugar na mesa, não deixe de estar sentado à mesa. É tão difícil que nós vemos aqui neste final dessa leitura que havia um traidor. Jesus não expôs aquele traidor, ele disse para que tudo se cumprisse, que ele entendesse de quem estava falando, mas ele não expôs nem mesmo o traidor. Jesus estava determinando ali como tem sido o meu e o seu coração. Será que nós temos sido discípulos fiéis? Os discípulos que andaram junto com Judas não entenderam e não compreenderam, não perceberam quem era. Não seja você, não seja eu, aquele que está sendo o traidor de Jesus em meio à igreja, porque às vezes nós não temos percebido quem são os traidores, e às vezes em momentos pode ser eu mesmo, nem obedecendo, nem determinando o meu coração em servir, em querer a palavra do Senhor. Entenda, cada dia nós somos necessitados de Deus, nós somos necessitados de Jesus, e a cada dia eu quero que você compreenda, nós estamos diante de um Deus poderoso. Avalie o seu coração,
Não coma por comer. Compreenda o real sentido da ceia. Ele levou sobre si as nossas dores, nossas doenças. E nós possamos a cada dia determinar o nosso coração a servir, a crer e confiar no Senhor Jesus de todo o nosso coração. Nós somos verdadeiros adoradores. Nós queremos ser verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Nós temos o Espírito Santo que hoje nos possa capacitar a participar, sendo verdadeiros com o Senhor. Amém? Vamos orar pelos elementos da ceia. E a cada dia você possa guardar no seu coração e nunca negar o seu lugar à mesa, não sendo nunca traidor de Senhor Jesus, mas sendo verdadeiro e fiel até o fim. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos abençoar, determinar, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor, ó Pai amado, declarou sobre a Tua palavra, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai amado, o pão e este suco de uva que simboliza o Teu sangue, nós sabemos, ó Pai amado, que o Senhor morreu e ressuscitou, para que hoje nós possamos ter vida. Ó Pai amado, que todo aquele que beber, todo aquele que comer do pão, possa, Senhor Jesus, arrepender dos seus pecados, ó Deus, e ser perdoados, ó Deus, sabendo, ó Deus, que eles estão sendo, ó Pai, preparados, estão sendo, ó Pai amado, a cada dia convidados a participar no reino do Senhor, no reino de Deus. Nós louvamos o Teu nome e bendizemos a Ti em o nome de Jesus. Receba o corpo e o sangue de Jesus. Deus, obrigado, Jesus, porque o Senhor nessa noite trouxe novamente o Moacir à igreja do Senhor, para que ele possa ser consolidado na fé, firmar os passos nos caminhos de Jesus. Deus, guarda ele, guarda a saúde física, mental, espiritual, Senhor, psicológico, em nome de Jesus, que ele possa ser guardado e protegido pelo Senhor. Oramos por todos que estão enfermos, a vida do Bruno José, visita agora naquele hospital, traz a cura que ele precisa, Senhor. Age, Senhor Deus, nessa enfermidade, derrubando por terra todos que estão enfermos, recebam a cura agora, em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir o Senhor. Aleluia! Já falou boa noite para quem está do seu lado aí? Olha para quem está do seu lado aí, dá um 360 e fala assim: que bom ver você aqui. Né? A gente senta muitas vezes e fica durinho, começa o culto duro, termina o culto duro, não vem nem quem está ao redor, amém? Abra sua Bíblia comigo, 2 Reis, capítulo 2, versículo 9. Eu vou ler alguns versículos onde a gente vai ficar tudo nesse trajeto aí pequenininho, tá? A partir do 2 Reis, capítulo 2, no versículo 9. Engraçado que tem umas palavras que a gente prega e tem umas palavras que pregam você, né? Hoje eu vou trazer uma palavra que me pregou. O que eu quero dizer com isso? Isso é uma palavra que eu já preguei e que parece que todas as vezes que eu leio, Deus tem algo para falar comigo diferente. Essa palavra a gente estava fazendo culto em casa, né, com as minhas filhas, e Deus me fez passar uma semana mastigando essa palavra, e eu queria mastigar ela, ruminar mais um pouquinho com vocês aqui. 2 Reis, capítulo 2, versículo 9, nós vemos então Elias conversando com Eliseu. Elias fala para Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça antes que eu seja tomado de ti. E disse-lhe Eliseu: peço-te que me toque por herança porção dobrada do teu Espírito. Por que essa palavra é uma palavra que eu gosto muito dela? Porque ela fala sobre unção. Quem gosta de unção, diga amém. Mas ela não fala só de unção, ela fala em unção dobrada. Então é algo extraordinário, não é isso? Porque nós fazemos tudo pela unção. Quem acha que a unção é mais importante, diga aleluia. Porque quer ver como ela é muito importante? Ela é o sonho de consumo de todo mundo, né? Você já pensou ter unção dobrada do espírito de Elias, por exemplo? Elias orava, caía fogo do céu. Quem gostaria, diga aleluia. Unção dobrada de Abraão, a palavra fala que Abraão era o homem mais rico da sua época. Quem quer unção dobrada de Abraão, diga aleluia. Não, quem quer unção dobrada de Abraão, levanta a mão. Agora diga aleluia.
Porque na hora que fala de unção financeira, geralmente os irmãos ficam mais animados. Você quer ver outra? Unção dobrada de Davi, o coração como o coração de Davi, a coragem como a coragem de Davi, que enfrentou ali os maiores desafios da sua época. A unção dobrada de Salomão, sabedoria sem fim. Lembrando que se tiver algum irmão que falar assim, eu queria unção dobrada de Salomão, que teve 1000 mulheres, querer ter 2000 mulheres, não vai para o céu. Amém? Diga comigo, misericórdia. Mas olha só, continuando, 2 Reis 2:10, o próprio Elias olha para Eliseu e fala, coisa difícil você me pediu. Então olha para o irmão que está ao seu lado e diga assim, difícil, não impossível. Quer dizer que para nós é possível, não é fácil, mas é possível. E ele continua dizendo, olha, se você me vir quando eu for tirado de você, porque Elias estava ali para poder ser levado ao céu. Ele ia receber um grande milagre, ele ia subir aos céus em vida. Então ele falou, olha, se você me ver quando Deus for me levar para o céu, você vai ter o que você pediu. Caso contrário, você não terá. Então aí tem o quê? Né? Nós vemos que tem uma condicional. Se você vê, você recebe, se você não vê, não recebe. Então eu imagino, né? Pensa eu e você, se ele fala isso, eu ia andar assim, prestando atenção. E Elias, que eu falei, vai que ele sobe, eu não vejo, né? Então eu imagino que a atenção dele estava todinha em Elias. E a palavra nos conta, 2 Reis 2:11, que aparece então um carro de fogo e separa Elias de Eliseu. E isso é interessante porque a palavra não fala que apareceu uma carroça de levar trem. A palavra não fala que foi uma carruagem Uber da época que levou ele. A palavra fala o quê? Que foi um carro de guerra. O que era um carro de guerra naquela hora? É como um tanque de guerra para nós hoje, né? Era um carro todo armado, preparado para a guerra. Agora a palavra fala que Elias sobe aos céus numa carruagem de fogo. A palavra continua dizendo no verso 13, uma carruagem de fogo os separa, mas Elias sobe aos céus no rodamuinho. Ele não foi no tal do carro de fogo. Agora me pergunta, vamos aqui fazer uma pergunta junto. Vamos levantar uma hipótese. Por que apareceu esse carro de fogo se ele não era necessário? Por que não subiu no rodamuinho? Para que precisava do carro de fogo? Para que esse carro de fogo apareceu, né? Então eu, junto com as minhas filhas lá, levantamos uma opção, né? Será que seria para poder tirar a atenção de Eliseu? Para fazer um teste com Eliseu, para poder ver se ele estava prestando atenção? Porque você imagina, quem aqui já viu um tanque de guerra? Levanta a sua mão. Algumas pessoas já viram, né? Em Palmas, lá onde a gente morava, na entrada de uma das praias tem um quartel e lá tem um tanque de guerra. Gente bobo, né? Turista. Lá vai a gente tirar foto com os tanques de guerra. Mas é uma coisa que chama atenção, é uma coisa sólida, é uma coisa aterradora. Agora, se um tanque de guerra terrestre chama atenção, você imagina o que é um carro de guerra, irmão? Como é que você não olha para isso? Então eu imagino que a ideia era tirar a atenção de Elias, ou seja, enquanto Elias olhava para o carro de guerra, Eliseu olhava para o carro de guerra, Elias subia no rodamuinho, né? Porque o que a gente tem que entender? O milagre de subir aos céus, ele era de Elias, não era de Eliseu. O que isso fala comigo? Que muitas vezes eu estou com os olhos tão fitos no irmão que está do meu lado, no milagre que está acontecendo na vida dele, que às vezes gera inveja no meu coração, e eu perco o meu milagre. Porque para Eliseu receber o milagre dele, ele tinha que estar os olhos fitos aonde? Em Elias, não no carro de guerra, não é assim? Então, será que seria um teste, né, para que ele fizesse isso? Porque a gente tem que tomar cuidado, quando acontece ao nosso lado, ao invés disso ser testemunho, às vezes vira pedra de tropeço. Então, olhe para o irmão que está ao seu lado e diga assim, preocupe-se com o meu milagre, com o seu milagre, do meu cuido eu. Não é isso? Temos que ficar com os nossos olhos fitos no nosso milagre, no nosso alvo, não é isso? Então, por quê? Porque o mais importante é a unção. Será que essa pergunta é levada? Será que realmente o mais importante de tudo é a unção? Porque se isso for verdade, olha só, o que Eliseu grita quando ele vê Elias? Meu pai, carros de guerra
e seus cavaleiros. Mas por que ele gritou isso? O que ele tinha que ter gritado? Rodamuinho! Ué, Elias não subiu, não foi rodamuinho? Por que ele grita, meu pai, carros de guerra e seus cavaleiros? Por que Deus manda então esse carro de guerra e não só apenas o rodamuinho? Você já parou para pensar? Porque ele está ali meio à toa, não é? Porque enquanto Eliseu, como nós, no começo, estava preocupado com a unção, Deus estava preocupado e queria lembrá-lo que o mais importante é o chamado. É sobre isso que eu quero falar essa noite. Muitas vezes nós vimos aqui, nos sentamos nessa cadeira e olhamos e buscamos apenas a unção. E Deus está muitas vezes mais preocupado com o chamado, e por isso que a gente não recebe, né? Porque o que acontece? A unção ela é consequência do chamado e não vice-versa. A unção sem chamado ela é inútil. Isaías capítulo 10, 27 fala que a unção só serve para boa obra. Quer dizer que você pedir unção para nada, só para ter, é como os mágicos querem fazer, só para ter, só para poder se mostrar, só para falar que tem. Então a unção ela só serve para que você participe da obra, para que você possa usá-lo em virtude do seu chamado. Então vamos de novo, qual era o chamado de Eliseu? 1 Reis capítulo 18, 19, versículo 16, seguindo aí, né? A palavra conta que Deus fala com Elias: Elias, você vai ungir rei o fulano de tal, e você vai ungir Eliseu profeta em seu lugar. Qual era então o chamado de Eliseu? O chamado de Eliseu é ser profeta. Deus fala para Elias qual era o chamado de Eliseu. Então o que é chamado? É a vontade expressa de Deus por meio da sua palavra na minha vida. Então Deus manifesta o chamado de Eliseu por meio da palavra de quem? De Elias. E é interessante que Eliseu não sabia que havia um chamado para a sua vida, mas Deus já sabia. Então mesmo que eu não conheça o chamado de Deus para a minha vida e para a sua vida, ele já existe. Porque muitas vezes a gente fala assim, fica parecendo que é uma coisa à toa que a gente fala na igreja. Deus tem um chamado para você. Você fala, tá. É verdade, irmão. Da mesma forma que Eliseu não sabia, você às vezes não sabe, mas o chamado existe. E é necessário que a palavra fale isso, né? Olha só Jeremias capítulo 1, versículo 5. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que você nascesse da sua mãe, eu te santifiquei. Esse chamado não é da agora. Esse chamado Deus preparou antes de você nascer. Pela palavra de Deus, todos nós temos um chamado. Tem um que todo mundo, quando a gente fala, eu já sabia. Marcos capítulo 16, versículo 15. Ide, pregai o evangelho a toda criatura. Amém? Todo mundo reconhece esse, mas tem muita gente que fala, às vezes não é para mim. Olha para o irmão ao seu lado e fala assim, é para você. Mas você quer ver? Gênesis capítulo 2, versículo 24 fala o quê? Deixarás o homem, a sua família, se unirá à sua mulher e serão os dois uma só? Então você tem dentro da palavra de Deus um chamado para ser marido ou para ser? Aí você fala, mas eu já sou, mas a palavra fala, sede os dois uma só? É diferente de ser só marido e mulher. O chamado é para ser uma só carne. Efésios 5, 25, 33 continua falando de marido e mulher, que nós devemos nos amar como Cristo amou a igreja. Esse é o chamado. Não é só para poder casar, porque quem casa só assim, casa para poder viver junto. Para ser uma só carne e para amar como Cristo amou a igreja. Quer ver outro? Lucas capítulo 2, versículo 48. Somos chamados para ser pais, para ser mães, como José e Maria foram pai de Jesus. Eu acho sensacional quando a gente vê Jesus criança, né, dá aquela saidinha, passa 3 dias sumido, aparece, quando aparece a mãe dele faz o quê? O que faria eu e você? Vou danar nada, isso é filho de Deus, vai que Deus fala, vou ajeitar ele e manda um raio lá de cima. Quem que você pensa que você é para poder chamar a atenção do meu filho? Maria fala, onde você estava, Jesus?
A palavra não fala, mas eu imagino, vou esquentar a sua popa, cuidado com essas artes. Como é que você não avisa para ninguém? Fica 3 dias sumido. Porque a palavra fala que ele foi como um homem, como eu e você, né? Dados as mesmas coisas. Então, Maria teve coragem de chamar a atenção do Filho de Deus. E eu te pergunto hoje, o seu filho hoje estaria pronto para ser como Jesus? Espelhar a glória de Deus? Esse é um chamado. Gênesis capítulo 2, versículo 2, a palavra fala que eu não devo só buscar bênçãos, mas eu devo também ser uma bênção. Você tem sido bênção na sua família, você tem sido bênção no seu local de trabalho, você tem sido bênção na sua vizinhança, porque muitas vezes a gente é bênção até na igreja, mas fora daqui você tem sido bênção. Esse é um outro chamado. Mateus capítulo 4, versículo 19, 22, nos mostra que não tem desculpa. O que ele fala? Que Jesus chamou Pedro. Jesus chamou seu irmão, seus amigos que eram o quê? Pescadores, que estavam fazendo o quê? Que já tinham até trabalhado, estavam morto e cansado. Quer dizer que Deus não chama desocupado. Quando Elias vai chamar Eliseu, ele acha ele aonde? A palavra fala que ele estava no campo, com um trator de 24 boi de potência. Hoje a gente fala cavalo de força, né, irmão? Naquela época era boi de potência. Então era 24 boi arrastando um arado. Você tem ideia desse tamanho desse arado? Se fosse hoje, era uma colheitadeira dessas aí de R$1,5 milhão de reais. Porque não é, o normal era o quê? 2 boizinhos e um, como é que fala, gente? E um arado, obrigado, pastor Walter. E um arado. Você pensa o tamanho desse arado que gastava 24 boi para poder arrastar? A gente mostra o quê? Que ele era um jovem bem sucedido, de uma família que tinha posse, porque não era qualquer um que tinha condição de pôr 24 boi para poder arrastar um arado desse, né? Então, quando ele vem ser chamado, ele não estava à toa, porque às vezes o que é a desculpa nossa? Não, eu trabalho demais, eu estudo demais. Todo homem da Bíblia que foi bem sucedido, quando foi chamado, não era desocupado, irmão. Aí eu já vi muita gente falar, né? Naquele profeta que começou criança. Aí você vai falar, eu vou usar esse que é desculpa, irmão, mas ele foi o que mais trabalhou. Ele começou lá com 5 anos de idade, foi dado no templo, Samuel, né? Foi dado no templo com 5 anos de idade, trabalhou até morrer. Fora esse aí, para mim foi o que mais trabalhou, mas ainda assim, fora esse que tem muita gente que usa como desculpa, né? Então o que a gente percebe? Que o chamado, ele é manifestado pela pregação da palavra. O que Elias fez? Foi lá e colocou, deu a palavra, fez o chamado e passou o manto, colocou o manto sobre ele. Então essa noite eu quero colocar o manto sobre cada um de vocês. Pela pregação da palavra, se você não sabia que você não tinha um chamado, se você não acreditava que havia um chamado, se você não entendia que havia um chamado, essa noite o manto está sobre as suas costas. Você pode falar a mesma coisa que Eliseu falou, até que eu não sabia, né? Mas agora você está sabendo. Mas voltando, então qual era o chamado de Eliseu? De receber esse manto de Elias. E qual era o manto de Elias? Elias era para Israel como um carro de guerra e seus cavaleiros. Como é que eu sei disso, né? A palavra fala que todas as vezes que ele orava, caía fogo do céu. A palavra fala que veio um soldado buscar ele foi lá, orou, caiu fogo do céu, matou um punhado de soldado. Veio outro soldado, ele orou, caiu fogo. Então, o que a gente enxerga? Que ele é esse ser como um carro de guerra, é ser equivalente a um exército. É ser como um estrategista espiritual e militar. Então o manto que ele pegaria, que foi dado para ele, era o mesmo manto de Elias. Então o que a gente enxerga? Só após o reconhecimento do chamado é que eu posso pedir unção. Então às vezes você não tem recebido a unção do jeito que você quer, por quê? Porque você ainda não reconheceu qual é o seu chamado, irmão. Só depois de você reconhecer o que Deus tem trazido, quer para a sua vida, é que a unção vai vir do jeito que você está pedindo. Como é que se chama isso? Autodeterminação. Olha para quem está do seu lado, diga assim, palavra bonita. Autodeterminação. O que quer dizer autodeterminação? Sou eu que determino se eu ouço o chamado de Deus, ou, da mesma forma, se eu busco a unção para cumprir em qualquer grau,
com esse chamado. Não é o pastor, não é o irmão que está do seu lado, não é a sua mulher. Apesar de que muitas esposas são assim, né? O marido chega, o pastor pede para poder, quem quer aceitar Jesus, fala, meu marido quer. Não é assim? Mas é autodeterminação. Na verdade, nem Deus determina isso. Olha só que coisa sensacional, porque eu sou o produto da soma das minhas escolhas. Eu não posso culpar Deus. Adão tentou fazer isso. A culpa é dessa mulher que o Senhor me deu. Não é isso? Mas não, sou eu e eu sou produto das minhas escolhas. O grande exemplo, o maior exemplo, João capítulo 10, versículo 17 a 18. Nós vemos o que? Jesus vem como Jesus homem, sim ou não? Mas escolher ser o cordeiro, escolher ser sacrificado, é ele. O que João capítulo 10, 17, 18 nos fala? Que a vida é minha e ninguém a toma. O que ele está querendo dizer? A força ninguém faz comigo. Ninguém tem capacidade para tomar a minha vida. Eu a entrego. O que quer dizer, meu irmão? Que ele escolheu entregar a vida por você. Não tinha poder nenhum em lugar nenhum que pudesse fazer ele fazer isso à força. Até porque se ele faz à força, o sacrifício dele não teria valia, né? O que é sensacional? A palavra fala que quando Elias sobe aos céus, só uma coisa dele sobra. O que é a coisa dele que sobra? A capa. A palavra fala que eu fico imaginando ele subindo e a capa descendo. Por que só a capa ficou? Porque a capa representava o chamado para Eliseu de continuar, né, o ministério sendo profeta de guerra. Quer dizer o quê? Que da mesma forma Eliseu podia ter escolhido pegar aquela capa que representava e simbolizava ser carros de guerra, né, e seus cavaleiros, ou não, da mesma forma que você tem escolha de seguir no seu propósito, no seu chamado ou não. Não dá para culpar Deus depois falar assim, eu não fiz porque Deus quis, ou eu fiz porque Deus me obrigou. Se nem Jesus foi obrigado, irmão, essa desculpa não serve para nós, né? Mas o que a gente percebe? Eliseu, podendo escolher, pega aquele manto, vai diante das águas do Rio Jordão, bate a capa nos Rio Jordão e as águas se abrem. Quer dizer que se você aceitar o seu chamado diante de Deus, Deus abençoa e as águas se abrem, os problemas vão cair, ficar por terra, você vai conseguir passar a pé enxuto em meio às dificuldades. Quem pode dar um glória a Deus por isso? Então olha só, Eliseu escolhe ser carro de guerra e seus cavaleiros. Olha aí 4 situações que nos mostram isso. 2 Reis capítulo 3, versículo 11 e 20. A palavra conta que estava tendo uma guerra, né, contra Moabe, e Israel e Judá estavam nessa guerra. E eles foram para o deserto, começou a passar sede, foram junto de Eliseu. Eliseu falou, olha, vocês vão cavar poços no deserto. Olha para o irmão que está ao seu lado e diga assim, coisa de doido. Você pensa, você pegar na areia, abrir buraco assim, do nada, né? E a palavra fala que durante a noite Eliseu ora, vem água, não é chuva, irmão, não é chuva, vem água no meio do deserto, enche aqueles poços, garantindo a sobrevivência dos soldados e o sucesso nas batalhas. 2 Reis capítulo 6, versículo 8 até o 12, já estava tendo uma outra guerra contra a Síria. O que acontece? Eliseu orava, descobria onde eles estavam, os sírios, onde eram as emboscadas, ia lá para o rei de Israel e falava assim, eles estão lá em tal lugar. Aí o povo dava a volta, ganhava a batalha. Ia tentar de novo, eles estão lá em tal lugar. Isso aconteceu por tantas vezes que lá, né, em 2 Reis capítulo 6, 13 e 23, a palavra fala que o rei da Síria manda um exército para poder capturar Eliseu. E a palavra conta que Eliseu ora e Deus manda um exército de quê, irmão? De anjos em carros de guerra. Olha que coisa sensacional. A mesma unção que ele tinha recebido, a representação do seu ministério, Deus manda então os carros de guerra para poder defender ele. E para não ficar sem testemunho só na palavra dele, a palavra diz que ele ora, o menino que está com ele tem os olhos abertos e vê
todos aqueles carros de guerra. Em seguida ele ora, e Deus pega e faz com que cada um daqueles exércitos fique cego. Irmão, pensa um exército, 20, 30, 40 mil pessoas cegas. Diz que a coisa foi de tal forma que eu fico imaginando a cena, que Eliseu chegou e falou assim: não, eu levo vocês onde vocês precisam ir. Aí ele pega um soldado pela mão e sai trançando com eles, porque eles estão todos cegos, né? No meio daquele deserto. Você já pensou o que era aquela fila indiana? Que coisa hilária, irmão. Eliseu na frente conduzindo lá 20, 30 mil homens. E o que ele faz com esses homens? Leva até a cidade de Samaria, que é uma cidade, a capital, onde é murada. Entra lá dentro, ora, pede para Deus para que a visão deles volte. Eles veem onde eles estão, que não tem escapatória, né? Então, olha só, ele não só ora para ficar cego, mas ele também ora para poder recuperar a visão, né? Então você percebe o quê? Deus age por meio do ministério dele. E por último, 2 Reis 13, 15 e 19, quando ele estava à beira da morte, a palavra fala que ele vai de encontro ao rei Joás, e ele fala: olha, você vai pegar uma aljava de flechas, e cada flecha que você disparar por meio do mato, Deus vai te dar a vitória por cada flecha. E diz que o rei foi lá, tirou 3 flechas, e cada flecha foi uma vitória que Deus deu para ele. Por que eu estou falando isso? Que hora que nós vimos Deus aparecendo, ou Elias aparecendo, falando para Eliseu, que ele receberia a unção dobrada do que tinha Elias? Foi Deus que falou? Sim ou não? Não foi Deus que falou. Elias falou alguma coisa? Não foi Elias que falou. O que isso fala para mim, irmão? E eu quero que você fique muito atento a isso. Sou eu que escolho o tamanho da unção que Deus tem para me dar. Não é Deus. Não é Deus que determina. Sou eu que, por quê? Porque sou eu que escolho ser ungido ou não. Sou eu que escolho a quantidade de unção que eu vou receber de Deus. Tanto é que Elias escolheu o dobro. Eliseu escolheu o dobro da unção de Elias. Ele é que escolheu. Agora, olha para o irmão que está ao seu lado e fala assim: tem condicional. Você pode escolher o tamanho da unção que você quiser, irmão, mas você tem que escolher um alvo. O que eu quero dizer com um alvo? Você tem que escolher um alvo bíblico, um homem da Bíblia, que tem um chamado como aquele que você quer, né? E você tem que estar disposto a pagar o mesmo preço. E se você pede a unção dobrada, você tem que estar disposto a pagar o preço 2 vezes. Você quer ver um exemplo? Jacó segurou o anjo, não é? Quem que é mais velho aí que lembra que Jacó segurou o anjo, não deixou subir? Canta, irmão, fala que você tem mais de 20 anos de convertido, pastor. Então, Jacó segurou o anjo. Glória a Deus. Quem gostaria de segurar o anjo? Porque a palavra fala que ele segurou o anjo o abençoou. Então a ideia é lutar com o anjo para que o anjo não subisse e o abençoasse. Isso é bênção, glória a Deus ou não? Muita bênção, não é? O que a palavra fala que aconteceu por conta disso? Ele ficou manco da coxa. O anjo toca na conjuntura da sua coxa e ele passa a ficar manco. Quer dizer o quê? Se você pede 2 vezes a unção de Jacó, você vai ficar manco das 2? Brincadeira, né, irmão? Pode ser em sentido figurado, né? Mas a ideia é essa. Então eu tenho que estar disposto a pagar o preço. Então o que a gente entende? Eliseu, quando aceita o manto, ele está falando o quê? Eu estou disposto a pagar o preço. Da mesma forma que Elias pagou, que ele passou, eu estou disposto a passar. Ele foi perseguido, ele vivia no deserto, ele entrou em depressão, entrou na caverna, deu trabalho para Deus tirar ele de lá, não foi para homem tirar ele de lá. Deus teve trabalho para tirar ele de lá. Olha para o irmão que está ao seu lado e fala: você tem dado trabalho para Deus, irmão? Tem vezes que é assim, né? Deus olha e fala: eu não aguento mais esse homem, Jesus amado, né? Vocês pensam que é só o pastor que fala, tá difícil. Não, tem Deus que às vezes fala, tá complicado. Eu tenho que estar disposto a ser discipulado pelo tempo que aquele alvo que eu escolhi foi discipulado. No caso de Eliseu, ele foi discipulado por Elias por 10 anos. Tem irmão que por 6 meses ele, não, eu já sou mestre. Eu já sou mestre, já sei tudo. Nós temos um afilhado, né, quando ele era pequenininho, tudo que você ia ensinar para ele, ele tinha acho que uns 8, 9 anos, ele olhava e falava assim: eu sei tudo, não precisa me explicar nada, eu sei tudo, eu sei de matemática, eu sei de física,
Tudo quanto é coisa ele sei. Então tem gente que é desse jeito. Você fala, ele já sabe de tudo, né? Você tem que estar pronto a fazer uma coisa que eu acho difícil, desafiar Deus. A palavra fala que quando Moisés foi levar o povo para poder subir no Monte Santo e ter um encontro com Deus, o monte estava fumegando e o povo chegou, bateu o pé. Na hora que deu aquele terremoto, o povo: subo nada, pode subir você que está bom demais. Desafiar a Deus é uma coisa que causa medo, não é isso? Nosso Deus é um Deus que causa temor e tremor. Mas olha só o que acontece, 2 Reis 2,14. Eliseu pega o manto que caiu, bate no rio e grita o quê? Onde está o Deus de Elias? Onde? O que ele está falando para Deus? Aceitei o chamado, paguei o preço, cadê a unção? Aí você vai falar assim: nossa, irmão, mas eu vou falar assim com Deus? O que a palavra fala para nós, meu querido? Que nós não recebemos porque nós pedimos mal. A palavra também fala: pedis, dar-se-vos-á. Batei e será aberto. Não tenha medo, não tenha vergonha, né, de pedir. Você sabe por quê? Olha uma pegadinha. Por que Eliseu pede unção dobrada do espírito de Elias? Será que ele era só ganancioso? Pediu um nada. Porque ele podia ter pedido 10 vezes, né? 100 vezes. Por que ele pede unção dobrada? Porque ele pensou, ele falou o que diante de Deus? Deus, Elias tinha essa unção toda que era gigante, mas quando a situação ficou difícil, ele quebrou. Ele teve depressão, ele passou por dificuldade, né? Então eu não quero passar pelo que ele passou. Eu quero ficar firme, então eu te peço o que? A unção dobrada, para que eu não passe pela dificuldade que Elias passou. Então você achando um alvo, você tem essa vantagem. Você vê as dificuldades que ele passou e não precisa passar igual, porque você pode chegar diante de Deus e colocar o joelho no chão. Você pode interceder e pedir para Deus, falar assim: Deus, muda a história, faz diferente na minha vida. Amém? E por último, estou encerrando, 2 Reis, capítulo 13, 14. A palavra fala lá, já até lemos lá, né? A palavra falando, 2 Reis 13, 14, que Eliseu já estava sofrendo da doença da qual ele morreria. Ou seja, ele estava às portas da morte. E o rei Joás foi visitá-lo, e curvando sobre ele, chorou, gritando: meu pai, tu és como carros de guerra e seus cavaleiros para Israel. Então, meu irmão, o que você vê? Ele conseguiu deixar um legado. O que é o legado? É o reconhecimento do rei, do meu grau de autodeterminação e entender e cumprir o meu chamado. O que acontece? Se você hoje, né, chegar diante do seu rei, ele vai olhar para você e vai reconhecer como reconheceu Eliseu, porque ele tinha o chamado de ser carros de guerras e cavaleiro. No final, o rei falou para ele: ó, você cumpriu com o seu chamado. Você foi para Israel como carros de guerra e seus cavaleiros. Então você reconheceu o seu chamado hoje. Você vai poder chegar diante do rei e falar: olha aqui, ó, o rei falar para você: eu reconheço que você cumpriu o seu chamado. Eu reconheço que você foi um marido como uma só carne, que você foi como uma esposa que amou como Cristo amou a igreja. Você foi um filho como Jesus foi, que tomou uma ralhada e consertou e passou a ser o melhor filho do mundo. Você foi uma mãe que quando precisava chamar a atenção, chamou. Você fez diferença no seu trabalho, você fez diferença como patrão, você fez diferença como empregador, você fez diferença como colaborador, como chefe. O que o rei vai dizer quando você encontrar com ele? Qual é o legado que você vai deixar? Então quero te convidar essa noite a identificar e a pesar isso, né? Qual é o meu legado? O que vai ficar? Então fica de pé comigo, vamos orar. Qual é o legado que eu vou deixar? Porque depois disso a gente vê o quê? Que eu não tenho só um chamado, eu tenho muitos chamados.
eu tenho muita coisa, e de repente você vai ter que fazer um checklist aí para pôr em ordem, para pôr em dia tudo aquilo que você tem deixado passar. Porque a gente não sabe quando a gente vai encontrar o Rei, né? Repita comigo: tomara que seja longe. Mas pode ser amanhã, mas pode ser hoje, né? A palavra fala que a nossa vida é efêmera, passa rápido, nós não temos controle. Eu não tenho controle sobre um fio de cabelo que está na minha cabeça, principalmente nós homens depois dos 50, né? Aí é que nós não temos mesmo, fica difícil a coisa, mas quanto mais sobre as nossas vidas. Então feche os seus olhos agora. Coloca a sua vida diante de Deus, coloca o seu coração diante de Deus, porque a palavra fala que o Senhor prescruta os corações, Ele sabe a nossa vida, Ele conhece o nosso íntimo. Coloca a sua vida agora diante de Deus e começa a perguntar: Senhor, qual vai ser o meu legado, Deus? O que o Senhor vai falar para mim se o encontro fosse hoje, Senhor? Da mesma forma que Eliseu, Pai, o Senhor vai falar para mim que eu segui o meu chamado. Da mesma forma que foi com Elias, que recebeu o milagre de encontrar contigo ainda em corpo e foi assunto ao céu. Senhor, eu sei, Senhor Jesus, que às vezes eu não tenho andado, Senhor Jesus, em conformidade com o meu chamado, Pai. Mas eu quero, Senhor, essa noite fazer contigo um compromisso. Eu reconheço que esse chamado existe. Eu reconheço, Senhor, e vou trabalhar agora todos os dias da minha vida para fazer jus, Senhor Jesus, ao compromisso, Pai, ao chamado que o Senhor tem para a minha vida, Deus. Oh, Deus, eu sei que às vezes não tem sido conforme o Senhor queria para a minha vida, Pai. Mas eu vou mudar, Pai, e a partir dessa noite, Senhor, eu vou fazer tudo diferente, Pai. Oh, Deus, independente das dificuldades, independente do meu tempo, Pai, independente, Senhor, dos meus sonhos, independente, Senhor, de tudo aquilo, Pai. Aqueles que sabem que tem um chamado, diga aleluia, Deus. Essa noite eu vou mudar a minha história.